O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Milano Têxtil. Qualidade nós temos, só falta sua criatividade. Predial Primos. Qualidade e credibilidade em vendas, administração de imóveis, condomínios e bens. E Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você. Impasse no Executivo. Por telefone, o advogado de Heródoto Bento de Melo faz esclarecimentos sobre o andamento da situação do prefeito na cidade. Professores do Rio de Janeiro se reúnem com educadores de Nova Friburgo para implantarem novas metodologias de ensino. E eu recebo na bancada o secretário de Reconstrução das Cidades da região serrana, Afonso Monerá. Agora, no Zoom TV Jornal. Boa noite. A repórter Camila Ramos entrou em contato com o escritório de advocacia no Rio de Janeiro, que tem como cliente o Dr. Heródoto Bento de Melo. O advogado Luiz Paulo Viveiros de Castro esclareceu de que forma estão sendo tratados os assuntos tão discutidos em nossa cidade em relação à situação do prefeito. Primeiro, agradeço a participação com a gente e queria saber do senhor, diante de todo esse quadro que se apresenta aqui na cidade, a Câmara já vetou a 7ª licença. Quais são as medidas judiciais que o senhor pretende propor? Olha, no momento, nenhuma. Porque a Câmara, na sessão de ontem, não decidiu o que fazer. Não existe qualquer procedimento de afastamento do prefeito eleito. Existe uma negativa de licença que não tem qualquer valor, porque a Câmara não tem o poder de negar licença. Não há essa previsão na Constituição do Estado, na Constituição Federal. Licença por motivo de saúde é um direito. É um direito da pessoa. Então não cabe à Câmara negar. Então isso é um entendimento pacífico de todos os tribunais. Então o que há, até o momento, são 2 atos tidos como inexistentes. O fato da Câmara negar uma licença. Não tem qualquer efeito prático. Outro, um decreto absolutamente inusitado do prefeito em exercício, que declara a vacância do cargo. Que declara que ele assume como prefeito definitivo. O que não tem qualquer valor também. Nós estamos aguardando o que a Câmara vai fazer. Ontem falaram que iam iniciar um processo de impeachment, de afastamento, e não iniciaram. O prefeito não tem como se defender sem que haja alguma acusação. E até agora o que há é nada. Há uma confusão artificial, que só se pode lamentar no momento que o está vivendo uma situação excepcional, com toda a tragédia que aconteceu. O Executivo e o Legislativo, em vez de se preocuparem em ajudar para resolver o problema da cidade, estão criando uma crise absolutamente artificial. O prefeito Heródoto está licenciado, sim, continuará recuperando a saúde e, no fim do prazo que o médico determinou, que vai ser no dia 18 de março, ele voltará a assumir as funções para as quais foi eleito pela população de Friburgo. E é isso que se tem. O resto é confusão armada por quem, enfim, não quer respeitar o resultado das urnas. Certo. Em relação à constitucionalidade da questão, o senhor não acha que por ele ser um homem público, não deixou de ser publicado com clareza o estado de saúde dele? O estado de saúde dele está muito claro. O médico deu um laudo dizendo que ele precisa de 40 dias para se recuperar, como qualquer pessoa que passasse 5 meses hospitalizado, é absolutamente normal, ao ter uma alta hospitalar, continue no período de convalescença. Isso para qualquer pessoa. Agora, a questão de saúde dele é uma questão entre ele e o médico que o assiste. Não tem por que ficar liberando resultados de exames. É um absurdo, uma interferência absurda. Ele é um homem público, agora continua tendo direito à sua privacidade. Isso é uma questão de respeito. O que faltou à Câmara de Vereadores é uma questão de respeito. Uma pessoa está se
fica 5 meses hospitalizado por diversão, estava no hospital para descansar. Então, isso é óbvio. E foi entregue à Câmara um atestado do médico responsável, o médico que assistiu durante todo esse tempo, dizendo que ele necessitava desse período para convalescer. É só isso que se tem. Aí daí, alguém tem ideia de que vai caçar um mandato eletivo por doença, é um absurdo. Então nós vamos aguardar o que a Câmara vai decidir, mesmo que decida pelo impeachment, tem que ter o devido processo legal, contra contraditório, ampla defesa, e vamos aguardar para ver qual vai ser a acusação. Você só pode se defender de alguma acusação, senão fica uma situação kafkiana. E até agora, qual é a acusação contra ele? É por estar doente? Doença virou uma ilegalidade? Vamos aguardar, espero que os vereadores reflitam, pensem na situação, buscam a assessoria para entender que ninguém pode ser caçado por estar doente. Isso não existe. Só para a gente finalizar, se alguma parte pedir a vacância do cargo, qual será a posição do doutor Heródoto? Você tem que pedir. Qualquer um pode pedir. Agora, não existe pedir vacância. Não existe essa figura jurídica. Pedir a vacância. Ele é um prefeito eleito, diplomado pelo Tribunal Eleitoral, empossado e que ficou doente. Então não há possibilidade de pedir vacância. Ele não morreu. Isso não existe. Para isso, quando na eleição é eleito uma chapa prefeito e vice-prefeito. Se o prefeito tem algum problema, o vice-prefeito assume. Temporariamente. Quando termina o problema, o prefeito reassume. Então não há como declarar vacância. O vice-prefeito está em exercício. Portanto, o cargo não está vago. Isso é uma bobagem. O vice-prefeito está lá. Então, por que vacância? Não existe vacância. Existe uma ordem de substituição prevista na Constituição. O prefeito se afasta, o vice assume. Se o vice se afastar, o presidente da Câmara assume. Isso é a ordem constitucional. Agora, alguém criou essa história de vacância, tirada não sei de onde. Isso não tem pé nem cabeça. E tanto é que a Câmara, na sessão de ontem, não tomou medida nenhuma. Porque verificaram que não tinha medida a tomar. Se quiserem afastar o prefeito, vão ter que seguir o risco que a lei prevê. O decreto-lei 201. Tem que ser oferecida uma denúncia. A denúncia tem que ser aceita pela maioria da Câmara. O prefeito tem que ser citado para oferecer defesa. Tem o devido processo legal. Não adianta uma Câmara se reunir e decretar a vacância. Certo, doutor, eu agradeço a sua participação e seus esclarecimentos. Tudo bem. Obrigada. Tchau. Educadores do Rio de Janeiro se reuniram hoje pela manhã com os professores de Nova Friburgo para implantarem um novo sistema educacional na cidade. O movimento foi marcado por muita emoção. Durante o evento, que reuniu centenas de professores da rede pública de ensino, o secretário de Educação fortaleceu ainda mais a motivação dos profissionais para que o índice de desenvolvimento seja superior ao do ano passado, apesar dos imprevistos causados pela tragédia. Antes da tragédia, nós tínhamos o objetivo de avançar em relação ao IDEB, que é um indicador nacional que afere a qualidade da educação nos municípios. E mesmo após a tragédia, nós não abrimos mão dessa visão, desse sonho. Professores especialistas de cada disciplina vieram da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro para trocar experiências. A expectativa é de que em menos de 2 meses, os cerca de 20 mil alunos da rede voltem às atividades normais. Mas temos confirmadas 55 unidades entre escolas e creches. Se Deus quiser, vamos começar agora no dia 21 com toda a segurança, com toda a tranquilidade. No dia 28 nós teremos mais uma leva de unidades, provavelmente também unidades próprias, que nós conseguiremos fazer os ajustes até o dia 28, e aquelas que foram mais afetadas, como Rui Barbosa, Décio Monteiro Soares, elas provavelmente vão ficar para o dia 14 de março, ou na própria unidade, se houver o tempo hábil para se fazer os reparos, as obras, ou numa unidade próxima, possivelmente nos CEPs na região de Conselheiro Paulino. A Secretaria de Saúde atualizou ontem o boletim sobre a leptospirose no município. Até agora foram confirmados 69 casos. 261 continuam sob investigação e 5 pessoas estão internadas no Hospital Raul Sertão.
E vamos à previsão do tempo para amanhã em Nova Friburgo. Mais um dia típico de verão, mas o calor diminui. Sol forte pela manhã e possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26 e mínima de 16 graus. A seguir, eu recebo aqui na bancada do Zoom TV Jornal o secretário de Reconstrução das Cidades da região serrana. Voltamos já. Gostoso todo dia, unindo a família, é festa e alegria. Pão, 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 com queijo, presunto ou manteiga, bem quentinho tá na mesa, tem gosto de emoção. Eu quero pão, 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 é super pão, 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 é super pão, 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 é super pão, pão, pão. Há 40 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário. Para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Milano Têxtil exprime o estilo de pessoas que estão sempre antenadas e sabem unir moda e conforto, sem perder a autenticidade. Qualidade, preço e bom atendimento são requisitos básicos. E a partir desses preceitos é que seguimos em frente, com tecidos bem desenvolvidos para agregar valor ao produto final. Qualidade nós temos, só falta a sua criatividade. A fim de minimizar os danos sofridos pela população ocasionados pelas chuvas, a Águas de Nova Friburgo determinou as seguintes ações. Estarão isentos da cobrança de multa e juros as faturas vencidas entre 12 e 30 de janeiro. Temporariamente, a empresa não está efetuando cortes no fornecimento de água. Nossas lojas de atendimento continuam em pleno funcionamento e estão prontas para atender a todas as solicitações. Águas de Nova Friburgo, colaborando com a reconstrução da nossa cidade. de Construção informa que o Construcard, linha de financiamento da Caixa Econômica Federal para construção e reforma, poderá ser solicitado diretamente nas lojas. Informações 25339570. Monarco, construção, eletro e decoração. O Zoom TV Jornal tem o prazer de receber aqui na bancada o secretário de Reconstrução das Cidades da região serrana atingidas pelas chuvas, Afonso Bonerá. Boa noite, secretário. Obrigado pela sua presença aqui no Zoom TV Jornal. Boa noite, eu que agradeço poder fazer parte aqui desse bate-papo. Secretário, é uma situação que nós estávamos conversando aqui nunca vista, né? É uma situação que eu acho que isso dá um peso muito maior na sua responsabilidade à frente dessa secretaria. Quando o senhor se deparou com a secretaria, com essa função dada pelo governador, qual foi o seu primeiro ato como secretário? Na verdade, quando o governador me convidou para tomar frente desse projeto, eu não tinha ainda a exata noção do desastre nas outras cidades, né? Porque eu, como prefeito de Bom Jardim, eu estava, naquele tempo ali, envolvido com as questões lá do meu município, e sabia por televisão, né, rádio, por amigos, né,
todo o que estava acontecendo na região vizinha, principalmente Friburgo, porque é muito colado ali a gente, né? Mas eu não tinha a exata noção do tamanho da tragédia. E o governador, de forma assim, muito espontânea, ele foi a Bom Jardim, sem programar nada, dentro da van. Ele disse que estava pensando em montar uma secretaria para poder atender essa região, para fazer esse meio campo todo com o governo do Estado. Perguntou a minha opinião, eu também como atingido, como prefeito aí atingido, falei, governador, eu acho maravilhoso, eu acho que vai funcionar muito bem, a gente vai ter, não tem que todo mundo ao Rio, todos os prefeitos, a equipe, né, botando aqui na região, vai ser ótimo. Bom, se você achou bom, então você assume. Aí eu fiquei assim, meio parado. Eu acho que essa atitude do governador vem mostrando, né, através da sua expressa votação dentro de Bom Jardim, né, quase que unanimidade dentro dos moradores, né, dos eleitores de Bom Jardim. E também o senhor é muito focado em obras, em construir. A gente sabe que Bom Jardim cresceu, assim, significadamente, né, de uma forma muito grande. Então, isso é muito importante também para a região. Nesse momento, ter esse espírito de enxergar, trazer novas indústrias, gerar empregos. Isso é muito importante nesse momento, né? Eu acho que nessa hora, o governador, ele realmente, a gestão nossa lá, minha, da minha equipe, né, dos vereadores, que me ajudaram muito, pesou. Porque a gente pegou também um município em situação muito complicada, muito difícil, e a gente conseguiu fazer com que a população voltasse a ter orgulho de ser bom-jardinense. Eu acho isso um passo muito importante quando a população recupera a autoestima e passa a acreditar no seu município, né? E eu sempre digo que eu tenho o maior orgulho em ser político. Eu não tenho vergonha de ser político, eu tenho orgulho. Eu acho que trabalho para isso, para cada vez mais o nosso trabalho seja reconhecido como um trabalho sério, um trabalho que visa aí a melhoria, né, da nossa sociedade, mas com muita determinação e firmeza. Tem coisa que eu não abro mão. Os meus secretários, vereadores, os meus eleitores sabem que eu não prometo nada que eu não possa fazer. Eu não tenho medo nenhum de falar não. Quando eu sei que eu não vou fazer, não tenho condições de fazer, eu falo, infelizmente, gostaria de te atender, mas isso eu não tenho como fazer. O senhor tem um espírito conciliador igual ao do governador Sérgio Cabral? Tem muito, muito. Porque isso é um fator muito marcante no governador, esse espírito conciliador, né? Ele é um exemplo para a gente, né, dessa relação que ele tem com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, né, e com todos os prefeitos. Você vê que na reeleição dele, do Pezão, e o Pezão tem um papel importante nisso aí, apenas um município, um prefeito não apoiou a reeleição dele. Então são 91 municípios, é um negócio nunca na história do estado do Rio tinha acontecido tanta liderança. Mas é o jeito do governador, né? Ele é uma pessoa que está sempre agregando, sempre somando. E eu também tenho essa característica. Eu acho que costumo dizer que a gente tem que olhar o lado bom das pessoas. Porque se focar no lado ruim, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se partir para tudo, para briga, a gente nunca chega a lugar nenhum, né? Eu acho que todo mundo tem a sua parcela boa, a sua parcela que tem que ser aproveitada e às vezes tem que ser buscada, né? Porque às vezes a pessoa comete um erro e fica tão batendo em cima daquele erro todo mundo que ele não consegue se recuperar. Eu já gosto mais de olhar o que essa pessoa pode fazer pela nossa região. Então é uma característica. E todos esses municípios, né, em estado de calamidade pública, qual que o senhor detectou que tem maiores problemas? Sem dúvida nenhuma é Friburgo. A cidade de Nova Friburgo, porque você vai a Teresópolis, teve um problema sério, mas foi muito mais localizado, né? Você vai a Petrópolis, foi no Vale do Cuiabá. Você vai no meu município, que foi muito afetado, mas foi à margem do Rio Grande, né? E no distrito São José, que é divisa com a Vargem Alta em Friburgo ali, que recebeu toda aquela água também. Você vai em Areal, à margem do Rio Preto. Você vai em São José, do Vale do Rio Preto, a mesma coisa, a margem do Rio Preto também. Então, Friburgo você tem em 80% do município. E áreas que eram consideradas áreas com total segurança como o centro da cidade, né? Foram completamente devastadas, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa recuperação. Primeiro, isso foi uma catástrofe. Isso não foi uma enchente, como várias enchentes que já tivemos anos atrás. Isso foi um acidente de altíssima gravidade. Os especialistas, os estudiosos, até hoje não chegaram e falaram, aconteceu, foi isso, isso, isso. Até hoje estão estudando o que aconteceu, de que forma que aconteceu, se foi só excesso de chuva, se não foi. Eles chegaram à conclusão até que pode ter sido
muita quantidade de raios, né? Naquela noite houve muitos raios, que os raios batiam no topo das montanhas e ali abria e descia aquela terra toda. Eles estão buscando uma resposta, né? Por isso mesmo, eu não me arrisco, eu não sou um técnico nessa área, né? Eu não me arrisco a nem dar palpite, eu só escuto. Mas já escutei várias coisas, eu quero aguardar, né? E às vezes existe essa dificuldade toda porque a ansiedade de você retornar para sua casa, a ansiedade de você tentar normalizar de novo a sua vida é muito grande. Eu entendo perfeitamente o sofrimento de todas essas famílias, né? Mas o momento é de muita reflexão, de muita serenidade. A gente não pode avançar de qualquer maneira achando que a gente vai resolver o problema em 2 meses, 3 meses, 6 meses. Eu acho que... Seriam 2 anos para a gente falar assim, agora sim as cidades estão voltando a caminhar, os recursos chegaram, estão aí, precisam ser administrados, né, para que a gente possa reerguer essa cidade. O recurso, nós vamos separar o seguinte, chegou um recurso de emergência, tá? O que é o recurso de emergência? Esse recurso são 100 milhões de reais, 70 milhões o Estado está administrando, e nesses 70 milhões, 40 milhões estão separados para os aluguéis sociais em todos os municípios, e cada município recebeu uma parcela, tá? Proporcional. Para fazer a sua primeira emergência, para fazer aquele primeiro atendimento, naqueles primeiros meses de grande sufoco. O recurso da reconstrução, esse ainda não foi liberado e nem vai ser liberado assim. Esse é o próximo passo. Então, tentando explicar melhor. Nós estamos há 33 dias do acontecido. Gravidade enorme. Aqui em Nova Friburgo, eu vou me focar mais em Friburgo, estão as maiores empresas do Brasil. Todas elas trabalhando dia e noite o máximo possível, mas ainda estamos buscando os corpos. Então nós não terminamos esse primeiro trabalho ainda, né? Paralelo a isso, nós estamos fazendo limpeza, nós estamos abrindo passagem, dando acesso, demolindo algumas residências que estão em área de risco. Resgatando a dignidade desse povo, né? Que no momento que você tem sua dignidade, você tem força para recomeçar, para seus filhos voltarem às escolas, né? A gente ter essa coisa do seu emprego garantido, a sua indústria voltar a funcionar. Muitas indústrias foram atingidas, né? Nossa, uma quantidade enorme. E agora a gente parte para o segundo ato, né? Nesse segundo ato vai ser o início da reconstrução, porque ela tem que ser planejada. Porque o governador tem focado muito, e o vice-governador ontem também falou com muita firmeza, a gente não pode errar de novo. A gente não pode simplesmente sair construindo em áreas que a legislação ambiental não permite, né? A gente não pode botar em risco as pessoas. Eu sei que é um trabalho duro. E difícil, né? Muito, muito. Eu sei que o sucesso dessa missão, a gente só vai conseguir com muita união, muita compreensão. Do contrário, nós não temos sucesso. Eu digo que Nova Friburgo precisa ser recolonizada. As pessoas precisam entender que os rios mudaram seus cursos, né? As matas mudaram a sua topografia, né? As montanhas mudaram completamente, a topografia da cidade foi mudada e as pessoas precisam entender isso e assim reconstruir uma cidade segura para que eu acredito que nem daqui a 100 anos a gente passe por isso outra vez, que isso é uma coisa que aconteça em cada século. Eu acredito nisso, eu acho que isso foi realmente como o senhor falou. É uma coisa que não há explicação ainda para o que aconteceu em Nova Friburgo e em toda a região. Mas o senhor acha que nesse momento, qual é o papel do povo friburguense para que possa ajudar nessa reconstrução? Eu digo a vocês o seguinte, primeiro, tem se repetido muito a questão das enchentes, né? Nessa gravidade, a gente aí torce e peço a Deus que não em 100 anos, mas que pelo menos aí uns 5.000 anos não volte a acontecer. Só que o acidente foi tão grave que se tivesse aconteceu uma outra enchente, um outro período de chuva menor, mas daquelas enchentes que nós já conhecemos, nós vamos ter grandes problemas. Por quê? Todas as galerias, elas estão assoreadas, porque Friburgo encheu de lama. Essa lama, o primeiro lugar que ela entrou foram nas manilhas que faz o dreno pluvial. Então esse é um problema sério, que tem que ser resolvido. Segundo, as áreas que eram de risco, ficou de muito mais risco. E áreas que a gente não considerava ser de risco, tornaram-se área de risco. Então o problema nosso é muito sério por isso. Então não dá para você dizer que vai ser 6 meses, 1 ano, 2 anos. O papel da população de Friburgo é ela entender exatamente que nós estamos vivendo um período de exceção, um período
seríssimo que requer muito cuidado, muita atenção, tá? Se a gente for ficar olhando pelo retrovisor, olhando para trás, por que isso aconteceu ou buscar algum culpado, a gente não vai avançar. Então eu acho que a gente tem que pegar o que aconteceu... Como o senhor falou, a gente tem que olhar para frente. Para frente. Pegar como exemplo o que aconteceu e não permitir que a gente faça novamente isso. Você pode me perguntar, ou então quem está em casa, falar daí é fácil, mas não é isso. É a nossa realidade, né? Não adianta a gente vir aqui dizer que vai ficar tudo uma maravilha, prometer que vai ficar tudo bom. Não é isso. Sem a participação da população, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E a população tem que entender que é um momento muito difícil. Eu tenho falado muito aqui com o pessoal da imprensa que a gente tem que fazer um melhor entrosamento, né, desse pessoal da recuperação com a imprensa, para que se faça um boletim diário informando exatamente todas as ações que estão sendo feitas e aonde essas ações vão dar. Qual o resultado final disso, né? Porque tem muita angústia porque você não tem informação. Então, alguns lugares que eu visitei hoje, eu cheguei em Friburgo hoje, 7 da manhã, estou rodando até essa hora, quer dizer, alguns lugares... Você está virando friburguense, de verdade. Meu pai já era friburguense, então já era 50% friburguense. Verdade. Alguns locais, o que a pessoa está precisando é de informação. Mas nós não temos 100% de informação, porque tem local que está em estudo. O meio ambiente está estudando, os geólogos estão estudando, para saber o que é mais fácil, de que forma que é melhor para recuperar. Então essa angústia, essa ansiedade, a gente vai ter que ir controlando, logicamente sem parar de trabalhar, mas o trabalho ele tem que ser feito com serenidade, com calma, que não tem nada a ver com moleza. Entendi. Né? Então o que eu peço à população é exatamente isso, a compreensão. Nós temos alguns meses aí de muita luta e eu acho que quando a gente começar então a construção das novas residências, né? Quando começar as construções de encostas, as dragagens dos rios, a melhoria das vias públicas, eu então acredito que isso aí vai ser, a população passe então a participar mais dessa recuperação e isso vai acalmar. Ajude, né, dessa forma. Porque a gente tem assim, a Fazenda da Laje, né, que já foi desapropriada, e a busca por outros terrenos fora de área de risco, que hoje é muito difícil em Nova Friburgo. Exatamente. Né? Terrenos que você possa construir e dar tranquilidade a essa população, que a casa não vai cair, que a barreira não vai, o rio não vai entrar dentro da casa. A topografia de Nova Friburgo nesse momento atrapalha muito. Muito. Tanto Friburgo como região, a gente não tem uma topografia para residência. E, infelizmente, os loteamentos foram feitos, né, sem esse estudo geológico, né, sem você conhecer a inclinação. E agora, se a gente for pegar isso aqui, fazer novamente esse mesmo erro, é irresponsabilidade. A orientação do governador aqui para que não cometa esse mesmo erro, do vice-governador é a mesma coisa, e eu, com toda a responsabilidade que tenho e como gestor público que gosto de ser, também não entraria nessa. Se fosse, eu não sei até onde nós vamos chegar. Sim. Mas a esperança nossa... Mas o senhor se sentiu amparado para dar esse passo na sua carreira política? Deixar uma população, né, a população de Bom Jardim, que deu quase essa unanimidade de votos ao senhor, para pegar essa nova empreitada e falar, agora é pelo Estado? Eu fiz porque é uma forma que eu tenho como ajudar mais o meu município. O meu vice-prefeito, Dr. Paulo Barros, ele é meu vice há 6 anos, é um grande parceiro, me ajudou muito, a gente estava sempre trocando ideia, eu nunca fui centralizador das ideias nem das ações, eu sempre escutei muito, sempre escuto muito. E eu falei, Paulo, você assume? E ele falou, não, se você continuar junto, eu falei, lógico que eu vou continuar junto, não tem despedida. Né? Hoje eu acho que Bom Jardim tem 2 prefeitos, né? O Paulo, que está lá tocando o dia a dia, os projetos que já estavam implantados e o que nós programamos para mais 2 anos, e eu, que estou mais ligado na reconstrução, na recuperação do município. Né? Lógico que a população, no primeiro instante, não entende, né? Algumas até acharam que o prefeito não aguentou a pressão, fugiu. Mas eu fugi para o meio da enchente, fugi para... Exatamente, não é isso. Então é a oportunidade que eu tenho, se o governador pediu, me confiou, porque ele acha que eu tenho capacidade de ajudar. E a reconstrução de todas essas cidades ao entorno, né, de Bom Jardim faz com que sua cidade cresça ainda mais, né? Eu acho que... E outra coisa, num momento desse, não dá para você falar que não vai. Né? É verdade. Eu não posso chegar para um governador que é um grande amigo, um grande parceiro, e falar, não vou não, governador,
Porque daqui a 2 meses eu estou batendo na porta dele. E como o senhor falou, o senhor gosta de ser político. O senhor Gosto. é uma forma, o senhor não tem vergonha de dizer que é político. Eu tenho orgulho. Orgulho de dizer. Orgulho, E de todos os seus feitos dentro de Bom Jardim, o que o senhor acha o principal que o senhor possa estar levando também para essas cidades da região serrana, ajudando? O principal feito que eu acho foi trazer de volta a autoestima do bom jardinense. O que eu acho mais importante é você poder ter no seu cidadão o orgulho de ser bom jardinense. Eu acho isso fundamental, porque isso demonstra a seriedade de um governo, né? Então, quando a gente vê que o cara fala, não, eu sou de Bom Jardim, lá as coisas estão acontecendo, isso me enche de orgulho, de alegria. E a gente fez um plano em Bom Jardim, o nosso projeto, ele foi muito amplo, né? A gente passou desde o primeiro início, que era sanear, principalmente as finanças, voltar a ter crédito, voltar a ter respeito pelo servidor. Hoje o servidor tem lá um calendário, salário, 13º, as obrigações são depositadas, o salário ele sabe que não vai atrasar, que está reservado para isso, e ele trabalha com mais tranquilidade e me dá tranquilidade de cobrar, sem dúvida, coisa que não existia. O crédito da prefeitura também, várias empresas querem vender, querem participar de licitação, querem participar de obras, então isso foi fundamental. A atração de indústria foi outro passo importantíssimo que a gente... Marcante para quem está no entorno de Muito Bom marcante. Jardim. A gente conseguiu aí mais de 1.300 empregos diretos, né? Você muda a característica de um município de 26 mil habitantes, né? A gente hoje não tem um desemprego em Bom Jardim. Você tem pessoas que têm uma qualificação maior, aí não tem campo ali. Agora, desemprego que ficava fila na porta da prefeitura, nós não temos. Nós temos vaga para quem quer trabalhar, graças a Deus. Junto a isso, um projeto de mais longo prazo na educação e na saúde, né? Saúde, que eu acho que é o calcanhar aí de toda a gestão pública, porque o recurso que chega do governo federal, ele nunca é suficiente. Não, ele é mínimo. E quanto mais você melhora a sua gestão da saúde, mais você gasta. Sem dúvida. Porque você aumenta a clientela. A pessoa, quando escuta dizer que tem um hospital funcionando em tal município... A todo vapor, com todos os exames, tudo na hora, atendimento de primeira... E a educação, a gente começou a fazer lá as escolas polos, né? Começando pelos distritos. E aí, esses 2 anos agora, a gente vamos chegar. O nosso prefeito Paulo vai chegar com certeza também no primeiro distrito, com as escolas novas, melhor espaço. A merenda nossa sempre foi uma merenda assim, a melhor possível, né? Que é um grande atrativo para as crianças. E a qualificação dos profissionais, né? Então, eu acho que a gente fez um grande pacote, né? E essa parceria com o governo do Estado. Sem dúvida. O que eu falo sempre, ser conciliador, né? Trazer o governador ao seu lado, conquista-se muitas coisas, né? O presidente ao seu lado, conquista... A Câmara dos Vereadores ao seu lado, conquista-se muitas coisas. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui no Zoom TV Jornal, falar que a gente está aberto. Eu gostaria que o senhor viesse mais, fizesse esse boletim. Eu acho importante que a população saiba o que está acontecendo, porque diminui a ansiedade da população. Com certeza. Eu acho que a população precisa saber, está indo por aqui, nesse momento é lento, mas daqui a pouco o resultado está ali na frente. É importante que isso aconteça. E eu quero deixar aqui a TV Zoom aberta para que o senhor venha. Se o senhor puder vir, a gente vai até o senhor, grava esse boletim para que a gente possa levar, sim, a população de Nova Friburgo, para tranquilizar essa população que sofreu tanto, mas está aprendendo a reescrever a história da sua cidade. Com toda certeza eu quero agradecer aqui a oportunidade. Eu sou um bom jardinense, né? Cidade menor, com sangue friburguense? Com sangue friburguense. E o objetivo nosso é ajudar. Eu não venho aqui para ocupar espaço de ninguém. Eu sei exatamente qual é o meu espaço. Eu sou mais um soldado do governador e do vice-governador a ajudar na recuperação de Friburgo. Então, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. E o Zoom TV Jornal fica por aqui. E não se esqueça, se você quer uma Nova Friburgo cada vez melhor, faça a sua parte. Uma ótima noite para você e até amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento Milano Têxtil. Qualidade nós temos, só falta sua criatividade. Predial Primos. Qualidade e credibilidade em vendas, administração de imóveis, condomínios e bens. E Águas de Nova Friburgo. Construindo uma relação de confiança com você.